Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar aqui de sinais de suas vidas passadas. Tem algum sinal, algo que demonstre ou que mostre que eu possa ter tido alguma vida passada? Bom, antes de mais nada, se você se interessa por esse tipo de assunto, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui a gente traz muito conteúdo relevante e informações diversas sobre experiência de quase morte, expansão da consciência e conscienciologia. E ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, a vida passada não é um tema místico, não é um tema simplesmente de achismos. Não, nada disso. Pessoas que saem do corpo, que nós chamamos de projetores conscientes. Então a pessoa sai do corpo de modo voluntário. Muitas delas relatam ter vivências, experiências de lembranças de vida passada, que é o fenômeno que nós chamamos de retrocognição. Então, retrocognição é o ato de você lembrar de uma vida passada. O que você fez, o que você não fez, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de negativo, situações eufóricas, mortes traumatizantes, enfim, tudo que envolve vida passada é retrocognição. E existem até casos de experiências de quase morte, que a gente fala muito aqui no canal Dimensão Mental, que abordam essas retrocognições. São mais raras, mas existem sim experiências de quase morte onde a pessoa acaba se lembrando de vidas anteriores. Então nosso objetivo aqui também não é discursar sobre vida passada, se ela existe, se ela não existe. A gente admite que sim. Agora, existe uma série de conteúdos que a gente pode ampliar e aprofundar. Se você tem interesse nesse sentido, escreva nos comentários que, dependendo do que tiver, dependendo da demanda, a gente pode fazer um vídeo focando apenas em falar de vidas passadas. Agora, o objetivo aqui é colocar alguns sinais que pode remeter ao seu passado, aquilo que você já viveu. Agora, vale a pena frisar o seguinte: sinais, eles não são uma verdade absoluta, eles podem acontecer, eles podem ter relação. Tudo que eu falar aqui, leve para o seu laboratório, pessoal, leve para a sua autopesquisa, leve para o seu autoconhecimento. Então é você, com o seu senso crítico, que vai poder dizer se esse sinal tem relação com você ou não, se ele tem lógica ou não. Entende? É a sua análise, é a sua criticidade. Então eu vou colocar aqui 18 sinais que podem ter relação com o passado. Se você quiser ler o texto na íntegra, eu coloquei na descrição do vídeo aqui um link que vai te levar para o site Dimensão Mental. Sinal número 1, medos e traumas. Então, se você tem algum medo, algum trauma que não tem explicação, que não tem razão de ser nessa vida, pode ter relação com o seu passado. Mas veja, tem que ter muita certeza se não é algo que você teve na infância, se não foi um medo que algum susto, algo que você nessa vida te amedrontou. Agora, se não tem fundamento nenhum, pode ter a ver com o passado, sim. Especialmente mortes traumatizantes, ou mortes sofridas. Uma pessoa, por exemplo, que morreu afogada, é possível que ela tenha hoje medo de água. Ela tenha pavor de entrar até numa piscina rasa. Então aquela fobia se manifesta de um modo muito forte. Então se você tem algum medo, abre o olho, presta atenção. O objetivo da retrocognição, no caso, não é você simplesmente ser masoquista de querer voltar naquele sofrimento para sentir ele de novo, não. É que quando você recorda, existe um processo de terapia, existe uma ressignificação e que as pessoas saem muito melhores ao lembrar, simplesmente ao lembrar daquele evento traumático. Então, se você tem alguma fobia maior, vale a pena investigar se há algo no passado em relação a isso. Segundo sinal, cicatrizes e marcas de nascença. Se você tem alguma marca que acompanha você desde o nascimento e que não tem raízes genéticas da sua família, né? O seu avô não tem aquele sinal, seu pai, sua mãe, irmão, ninguém tem. Mas por alguma razão você possui, isso pode significar sim. Existem casos estudados de pessoas que morreram de algum modo e a forma com que ela morreu se manifesta nesse corpo que ela tem agora. Então veja, certas situações são tão complicadas, são tão às vezes fortes para o indivíduo que ele pode trazer certas marcas. Existem até certos sinais que têm relação com o que ela fazia, com processos e linhas que ela estava metida. Então toda marca, todo diferencial que você traz no corpo e na pele pode ter uma forte ligação com vidas passadas. Terceiro ponto, sonhos recorrentes. Sonho recorrente é aquele sonho repetitivo que a pessoa tem, está sempre sonhando a mesma coisa, repetindo, repetindo, repetindo. Sonho a gente geralmente não dá muita bola porque é um processo basicamente cerebral. Mas quando ele é recorrente, a coisa muda um pouco de figura. Que ele pode estar trazendo à tona também processo de traumas ou alguma fixação, alguma ideia fixa que a pessoa não consegue superar e que em alguns casos tem a ver
com o que já aconteceu, não tem nada a ver com essa vida, não tem nada a ver com infância. Então você tem algum sonho que está sempre se repetindo? É um sonho pesadelar ou é um sonho mais positivo? Como é que é isso? Item 4. Afinidade ou rejeição com alguma cultura. Isso é um processo muito significativo. Por quê? A pessoa diz assim, eu nunca tive uma retrocognição, eu nunca tive uma memória de vida passada. Mas o emocional dá sinais, o emocional mostra o que pode e o que não pode ser em relação ao que já passou. Então se você, por exemplo, não suporta inglês, o que isso tem a ver com você? Os ingleses dominaram muitos povos, mataram muitas pessoas. Por que você não suporta o inglês? Por que você detesta o Oriente? Por que você detesta tal país? Por que você não suporta ouvir sobre tal cultura? Em alguns casos, não é mero preconceito. Pode ter relação com aquilo que você passou e aquilo que você não gostou. Ficou atravessado, ficou mal parado. Ou às vezes até o que a gente chama de rabo preso. Ficou um nó, ficou uma coisa ali mal resolvido entre você e aquele processo, aquela cultura. Muito antagonismo acaba explicitando uma série de questões. Inclusive o que você gosta. Eu dei o exemplo aqui do que é negativo, mas o que você tem afinidade? Você nunca foi no Japão, mas ama Japão. Ou você ama determinado país da Europa, ou da América, ou da África, seja onde for. Que cultura que mesmo que você nunca tenha ido, você parece que se sente em casa, se sente bem naquele ambiente, com aquele povo. Tudo isso tem relação. Então, seja o que você gosta ou o que você desgosta, em muitos casos, mesmo que inconscientemente, instintivamente, pode mostrar o seu passado. Item 5. Déjà vu. O fenômeno déjà vu ou déjà vu, ele é mais conhecido por expressar algo que você já viu, mesmo que você nunca tenha o feito. Então essa expressão que significa o já ter visto, ela pode ter relação sim com vida passada. Tem pessoas que têm esse fenômeno em situações corriqueiras, comuns. Nesse caso, é algo propriamente dessa vida humana. Agora veja bem, especialmente em certas viagens, podem acontecer fenômenos relativos ao passado. Então quando você vai a um local que nessa vida você não conhece, você nunca foi, e ao chegar nesse local você já o reconhece, você identifica esse local como algo familiar, inclusive sabendo o que existe naquele ambiente, ou até mesmo que é mais intrigante, que já existiu, ou mesmo informações sobre o passado daquele ambiente. Então muita gente menospreza, um déjà vu é uma coisa tola, uma coisa banal. Não é. Em alguns casos ela é muito significativa. Agora, é importante frisar o seguinte, que a única explicação não é somente vida passada. Quando você vai, por exemplo, fazer uma viagem que você está muito ansioso, muito ansiosa, muita expectativa, você está querendo muito visitar aqueles locais, existem casos onde a pessoa, ao deitar ou dormir, ela inconscientemente sai do próprio corpo, onde ela vai visitar ambientes locais que ela ainda vai conhecer na viagem. É um processo de ansiedade, a pessoa acaba sendo levada a isso. Então ela ali fora do corpo visita locais, vê e ao acordar não se lembra daquilo, não se recorda. E aí quando ela chega na viagem, ela tem um déjà vu e fala, nossa, será que eu já morei aqui? Mas muitas vezes não. Foi só projeções inconscientes ou semiconscientes, com uma lucidez muito baixa, mas que ela andou, que a pessoa propriamente visitou já aqueles locais antes de que aquilo acontecesse de fato fisicamente, entende? Item 6. Comportamentos e hábitos pessoais. Então uma pessoa, por exemplo, que nessa vida é muito autoritária, pode ser que no passado dela ela teve uma função de poder e ela se sente ainda na condição de querer mandar e de dominar os outros. Uma pessoa que às vezes é muito sozinha, será que não tem relação com um certo isolamento do passado? Agora, tem que analisar com muito bom senso, porque nem todo mundo que é sozinho é porque viveu isolado, viveu preso necessariamente. Então por isso que tem que analisar com critério. Será que esse item tem a ver comigo ou não? Uma pessoa que viajou muito no passado, foi um explorador, foi um desbravador, e hoje ela adora viajar. Então, muitas vezes, aquele ato de viajar remete ela àquele passado aventureiro, exploratório e assim por diante. Então, tem algum traço do seu temperamento, tem algum traço da sua personalidade que pode evocar esse passado, seja ele distante ou não? Item 7. Relações afetivas. Aqui entra a parte emocional, especialmente aquela mesmo instintiva, onde você de cara gosta muito de uma pessoa. Sabe quando você sente uma afinidade, uma ligação meio que automática? Isso pode remeter a vidas passadas. É basicamente ali um reencontro, você está revendo, às vezes, um grande amigo, um grande amor e assim por diante. E da mesma forma existe o antagonismo imediato. Então, o pessoal brinca que o santo não bateu. Então você viu aquela pessoa e, não gostei dessa pessoa, não sei explicar o porquê, mas alguma coisa ali não me traz uma boa sensação.
isso pode ter relação com o passado, seja porque aquela pessoa te fez mal ou porque você fez mal àquela pessoa. Também não é para se colocar só como vítima, não. Em muitos casos, quando um algoz vê uma ex-vítima, ele se sente mal também. Todas as relações que você gosta demais ou que você antagoniza demais, pode também mostrar as suas relações do passado. Item 8. Acúmulo de sincronicidades. Então, sincronicidades são aquelas coincidências ou aquilo que parece que é o acaso, mas não é. São uma série de sincronias, de informações ou de algo que te mostra uma realidade maior. Então as sincronicidades acabam acontecendo quando a pessoa quer entender alguma coisa da vida passada. Por exemplo, eu falei aqui das culturas. Então a pessoa vai estudar uma cultura que ela gosta ou que ela desgosta. E aí nesse processo aparecem várias coincidências de coisas na TV, do que ela leu, do que o outro falou. E a pessoa começa a perceber que tem tanta sincronicidade quando ela vai estudar um tema, quando ela vai se aprofundar em algo, que aquilo muitas vezes não dá para se menosprezar, aquilo é relevante. Então comece a estudar um tema, comece a estudar algo e começa a pipocar sincronicidade de tudo que é lado, de tudo que é jeito, abre o olho, porque isso também é uma evidência que você tem afinidade com aquilo, que aquilo tem alguma relação contigo. Item 9. Talentos e habilidades inatas. Então, aquele indivíduo que já nasce, por exemplo, predisposto para a música, em muitos casos, aquela família dele não tem nada a ver com música. Mas remete a um passado onde ele estudou, onde ele viveu intensamente com música. Mas esses sinais não são só para áreas artísticas, não. Por exemplo, uma pessoa que tem mais aptidão intelectual. Em muitos casos é porque ela estudou no passado, ela foi um erudito, ela foi um aristocrata, ela foi alguém que teve oportunidade de trabalhar com a parte escrita. Todo talento que surge mais naturalmente em você, primeiro, é fruto do seu esforço. Agora, se algo é muito ostensivo em você, vale a pena observar, porque em geral é porque aqui você já desenvolveu, você já trouxe essa maturidade em função das suas experiências, daquilo que você já vivenciou. Então, analise suas habilidades, se elas de fato contêm ou não algum componente aí do seu passado. Item 10. Processos intuitivos pessoais. Então, toda intuição que você manifesta, ela é importante. Em geral, as pessoas acabam menosprezando a intuição. Não, isso aqui é intuitivo, isso aqui não tem valor, não. Intuição tem valor, sim. Então, se você sente que intuitivamente que você tem alguma ligação, siga a tua intuição. Agora, siga não de forma ingênua e imatura, porque é fácil você acreditar naquilo que você quer acreditar. Então você lá assistiu a série dos Vikings, achou lindo e você queria ser um Viking, você quer ser um Viking. E você quer se convencer que você foi um no passado. Aí não, aí é forçação de barra, aí você está querendo impor uma verdade para si mesmo. Então não seja ingênuo, não seja fantasioso, mas também não menospreze a sua intuição. O que a sua intuição diz? Será que isso tem a ver? E aí faça uma investigação, faça uma análise mais criteriosa e menos apaixonada. Porque, em geral, essa intuição a pessoa é levada muito pela paixão, mas não. Faça uma análise sincera, criteriosa para ver se aquela tua intuição é de fato algo mais relevante. Item 11. Tipo de comida preferida. Sim, a comida tem muita relação com o nosso emocional. Então, que comida que você adora? Isso também pode remeter ao passado. Agora veja, tá na moda, por exemplo, se gostar de comida japonesa, de sushi. Mas tem que ver que é o sushi de fato oriental, né? Porque no passado, no Japão, não tem sushi com tomate seco ou com creme cheese. Não tem sushi frito. Então, assim, tem que tirar os modismos, tem que tirar as influências familiares para você analisar se aquela comida tem a ver de fato com você. Agora, certos gostos, certos aromas, certos odores trazem todo um contexto que puxa algo mais familiar, te puxa algo mais íntimo, para o bem ou para o mal. Então, se você detesta comida árabe, por que você detesta comida árabe? Ou por que você não suporta tal tipo de gosto? Então, tudo isso tem que ser levado na sua autoanálise. Item 12. Gostos e tendências na infância. Então a infância é um momento onde a gente vive de uma forma então menos reprimida. E ali muitas vezes é que a pessoa acaba evidenciando ou mostrando muito da essência que ela traz, da essência que ela tem. Então, o que você gostava de fazer quando você era criança? Você gostava de ser militar? Você gostava de brincar que estava matando os outros, que estava perseguindo, que estava baleando, que estava esfaqueando? Ou você tinha mais uma predisposição artística ou mais científica, queria construir coisas, queria criar. Enfim, converse, pergunte com quem viveu contigo aí na tua infância e veja se tem relação ou não. É claro que algumas questões são de criança mesmo, são da época, o contexto dos amigos, tudo isso tem que ser visto com muita cautela. Mas algumas coisas não têm a ver com amizade, nem com família, nem com nada, é inato seu. Então, quando algo é muito forte na infância também,
pode ser reflexo daquilo que você fez. Item 13. Exaltação emocional em filmes e livros. Então isso aqui também é muito interessante de se observar. Quando você está vendo um filme e tem uma cena que você não suporta ver, isso pode ter relação. Então começou a ter uma cena de tortura no filme. Você se contorce, você passa mal, tem enjoo, quer vomitar, você quer sair correndo dali, você não suporta ver aquela cena de tortura. Será que não tem a ver com o teu passado? Ou mesmo outras cenas que não precisam ser necessariamente violentas. Mas quando você tem uma reação exagerada àquilo, isso mostra que isso tem algum traço, tem uma conexão emocional ali. E como eu já disse aqui, o emocional ele não nasce nessa vida, ele é uma consequência do acúmulo de vidas que você vem tendo. E uma coisa que também é muito pouco falada é o seguinte, é quando você vai assistir um filme ou ler um livro e você não consegue passar para frente. Sabe um filme que você começa a assistir, você dorme, você tem sono? Isso, claro, tirando aquelas pessoas que têm o hábito de dormir assistindo filme, tá certo? Então você nunca dorme em filme nenhum, mas começou a ver aquele filme, te dá aquele sono irresistível, você não consegue assistir, é uma dificuldade enorme para terminar aquele filme. Por quê? Que filme é esse? De que época é aquele filme? Que contexto que ele traz? Por que ele mexe tanto com você? Por que você não consegue se manter acordado para ver aquilo? Livro é a mesma coisa, a pessoa não consegue chegar ao final. Cada página é arrastada, é difícil. Volto a dizer, tem que ver o caso pessoal. Se a pessoa não consegue ler livro nenhum, se toda leitura é assim, isso não conta. Mas se você lê tudo normalmente, você não tem problema de estafa mental, você não tem dificuldades de raciocínio, mas tal livro, tal assunto, começa a ler, começa a dar sono, começa a ficar difícil, mesmo que o livro seja bom, às vezes bem escrito, mas alguma coisa não desce ali, abre o olho. Também pode ter relação com vida passada. Item 14. Seu próprio nome. Isso mesmo, seu nome de nascença. O que isso tem a ver com o passado? Dependendo se o seu pai, sua mãe são mais sensíveis, têm mais insights, têm mais intuições, enfim, são mais sensitivos ou parapsíquicos de uma forma geral, pode ser que aquele nome escolhido para o filho ou para a filha seja uma captação de ideia, um insight que ela teve e que muitas vezes pode ter relação com o seu passado. Agora, isso também é um item que tem que se analisar com muito critério, porque se você vive num país onde a linguagem era muito diferente, com nomes muito estranhos, não é porque nessa vida que você tem um nome comum e acha que pode ter relação com uma vida lá que não tem nada a ver. Tem épocas que os nomes eram enormes e nomes muito complexos, mas existem casos onde sim, o nome faz uma referência, faz um chamado a um passado. Isso pode acontecer, não é tão comum, mas vale a pena ser avaliado. Item 15. Estilos de roupa e arquitetura. Então, se você é uma pessoa que sempre gostou, sempre detestou um tipo de arquitetura, um tipo de roupa, isso também pode mostrar algo. Então, se você, por exemplo, sempre sonhou e tem aquelas roupas de aristocracia, de monarquia, de castelo, isso pode ser um reflexo ali do que você já vivenciou e foi uma época que para você foi boa. Ou se você gostaria de usar certas túnicas, certas vestimentas que te chamam a atenção, ou mesmo assim, se você detesta roupas coloridas, detesta roupas incas, maias ou de alguma cultura em geral, como a gente já falou aqui, pode ter relação sim. Então, que tipo de roupa antiga que você gosta? Ou que tipo de arquitetura que você olha e fica encantado? Item 16. Ideais pelos quais tem paixão. Então, quais são os seus ideais? Quais são as ideias que para você são mais apaixonantes? Muitas pessoas, por exemplo, entram em processos religiosos porque aquilo já é de múltiplas vidas. Ela está, vida após vida, imersa no traço da religiosidade. Independente de ser positivo ou negativo, se é uma repetição desnecessária, é um traço que, por exemplo, uma paixão, por exemplo, que ela traz. Ou a pessoa que adora ter um ideal, por exemplo, exploratório, ou a pessoa que tem um ideal de paz, um ideal de lutar por liberdade, se dedicar para que as pessoas tenham mais autonomia, que elas sejam menos escravas e assim por diante. Então, muitos dos ideais refletem também um processo aí antigo, um processo do passado. E essas paixões, não é porque tem o nome paixão que é positivo, tá? Ela pode ser tanto atualmente em um contexto positivo quanto negativo. Tem pessoas, por exemplo, que no passado foram sabotadas por políticos ou por juízes e nessa vida nem suportam ouvir ou falar desse tipo de carreira. Então, muitas vezes aquilo traz algo
traz um desconforto tão ruim em função do malefício que ela viveu daquilo. Então, todos os seus ideais, todas as suas ideias, sejam elas positivas ou negativas, elas podem atrapalhar ou otimizar essa vida. Por isso que tem que ter sempre muito bom senso e muito discernimento. Item 17. Ligação com períodos ou eventos históricos. A gente sabe, por exemplo, que muitas pessoas têm dificuldade de manifestar fenômenos e desenvolver suas capacidades parapsíquicas ou extrasensoriais, mediúnicas, enfim, em função, por exemplo, da época da Inquisição, que as pessoas que faziam isso foram perseguidas, torturadas e mortas. A pessoa muitas vezes ela tem um quê de fugir de uma situação como essa, de desenvolver suas habilidades pessoais de algo que ela passou. A época da Inquisição durou muito tempo, ou mesmo, por exemplo, épocas de guerra. Será que gostaram ou detestaram de algumas guerras não é em função do que você já vivenciou? Será que teve algum período histórico muito marcante do qual você participou? Tem algum evento antigo que te atrai? Eu vejo muitas pessoas ali, por exemplo, muito empolgadas e muito eufóricas em estudar guerra, por exemplo. Guerra é um processo terrível, o caos, a barbárie, sabe? Você vê que a pessoa está ali numa alegria incontida de poder estar imersa na energia, no processo da guerra. Isso também mostra um pouco das afinidades do que a pessoa provavelmente já passou. Lembrando, não é aquilo que você quer estar, mas você pode ter uma leve suspeita que pode ter algum indicativo. Porque é comum, por exemplo, uma pessoa religiosa querer viver numa época daquele líder religioso do qual ela cultua. Então, um budista poderia dizer, não, eu vivi sim, junto com Buda, e assim por diante. Então, não é forçar, mas o que te diz do passado que você conhece? E aqui cabe muito de história. Se você entende mais de história, melhor para você. Mas do que você já leu, do que você já estudou, tem alguma época, algum período que para você foi mais significativo? E finalizando o item 18, os pais e a sua família atual. Sim, a sua família atual. O que uma família tem a ver com isso? Ora, tudo, porque nenhuma família é do acaso, nenhuma família acontece por acidente. Todas as consciências ali têm afinidades entre eles. Quem passou por uma EQM, quem teve uma experiência de quase morte, ou mesmo uma experiência fora do corpo, consegue constatar em alguns casos a forte ligação que une essas pessoas da família. Mesmo que a família seja desestruturada, mesmo que a família se odeie, não importa. Isso tudo mostra do teu passado. Então começa aos poucos, de modo sutil, a avaliar qual que é a tendência das pessoas da sua família, qual a tendência do passado deles. Eles são mais da área militar, são mais da guerra? São mais da ciência, são mais da arte, são mais dos negócios, são mais da área do comércio, da indústria. O que eles são? Qual é a tua conexão em relação a isso? A família, sim, pode ser um espelho do passado geralzão de todo mundo, como ela pode ter um ponto de união específico entre todos os membros. Para a gente finalizar, é importante dizer o seguinte: não é muitas vezes um desses 18 itens que vai dizer qual era o teu passado, o que você fez ou onde você esteve. Mas procura analisar como um todo. Quando você começa a juntar todos esses itens e percebe que há uma congruência, que há uma coerência, que há uma lógica entre tudo isso, aí deixam de ser itens isolados e isso pode trazer uma grande resposta para você. Entre todos os itens aqui ditos e todos os itens comentados, tem alguma coisa que tem função, que tem relação contigo? Será que uma vida ficou de fato explícita e exposta para você? Se você não teve uma retrocognição direta, tem que ser tratado como hipótese. Não é porque todos os itens aqui mostram para você algo que de fato que você pode bater o martelo, vamos dizer assim, e afirmar que você teve tal vida passada. Não, é preciso ser muito mais criterioso. Na própria Conscienciologia, a gente tem técnicas, métodos e funções para se analisar isso de uma forma mais séria, de uma forma mais científica. Porque senão você juntou tudo ali e já decidiu. Não, você tem que ter a memória. Você tem que ter a recordação vívida daquilo que já se passou. Agora, se você teve um fenômeno que a gente fala que foi um arrasa quarteirão, que foi algo extremamente lúcido, algo extremamente profundo, que não há margens para dúvida, aí ok. Uma única retrocognição, uma única rememoração pode de fato responder às tuas perguntas. Agora, se forem pequenas, picadas, em geral são 10 rememorações para ter uma certeza concreta. Então eu fico por aqui, espero que esse conteúdo possa ter agregado para você, que aumente seu autoconhecimento, que amplie sua autopesquisa e que sua evolução seja cada vez mais lúcida. Um forte abraço a todos, as melhores energias e até a próxima.